Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV e afiliadas. Estamos aqui hoje no Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebes, que é professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade, coordenador do Grupo Cron e o Ser de Luz, que compartilha conosco todas as sextas-feiras muito autoconhecimento para que a gente dê esse upgrade evolutivo. Tudo bem, Walter? Como vai você, meu querido amigo? Bo- Boa noite, Ângela. Tudo ótimo? Tudo bem com você também? Melhor agora, né? Toda sexta-feira é um prazer imenso estar contigo aqui nesse programa, onde eu aprendo muito, graças a todo o seu conhecimento aí. Né? O Walter compartilha toda semana, pessoal. Para quem não conhece, as pessoas falam, mas você tem que apresentar o Walter toda sexta-feira, porque tem muita gente que entra pela primeira vez no programa. Então a gente precisa dizer quem é o Walter Trebs, ao que ele veio e quem ele é e o que ele faz. É simples assim. Bom, Walter, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. A identidade do ser de luz. Fala um pouquinho sobre o tema, Walter. Bom, esse tema eu escolhi baseado, inclusive, em perguntas de alguns internautas, né? Eu escolhi no meio de algumas perguntas que o pessoal veio fazendo e, claro que eu coloquei de uma forma assim um pouco mais rebuscada, a identidade do ser de luz, mas na verdade é o que é ser um ser de luz. Uhum. Porque há também algumas pessoas que se interessam por tudo que a gente fala, ou por esses canais que falam de consciência, mas não tem bem certeza, né, em relação ao que estão, onde estão e como estão. E outros, né, e outros que se intitulam como seres de luz, Uhum. mas estão, né, bem longe de ter alguma iluminação, pelo que agem e pelo que fazem. É Né? verdade. Então, hoje a gente vai dar uma pinceladazinha, né? Como é que você. Muito mais para a pessoa se identificar, né? Não é nem para ela ficar procurando, porque o verdadeiro ser de luz não veio aqui achar o outro, que a iluminação e a identidade de luz é por sintonia, não é por Uhum. identificação física. Pode ser também, né? Quanto mais a pessoa se torna sensível, se torna capaz de identificar, ela identifica também. Mas o que mais faz, né, as pessoas se identificarem em termos de compatibilidade é o campo vibracional. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Quem é esse ser de luz hoje? Bacana, Walter. Bom, Walter, os habitantes da Terra hoje estão cada vez mais se dividindo, divididos pela forma de entender a vida, a existência e o universo. O que define ou está definindo os seres de luz no momento atual? Bem, a princípio, o ser de luz, consciente ou não, ele tem uma sensação natural de ser diferente, né? Ele se isola ou vive isolado, em razão, né, de ser incompreendido. Então, é mais ou menos aquela situação em que a pessoa fica se perguntando, né? Será que eu pertenço a esse planeta? Né? Será que eu faço parte desse grupo? Né? E, claro, que como na história da humanidade houve, está havendo hoje da mesma forma, a incompreensão da massa. Só que o que aconteceu na antiguidade? O ser de luz ele era condenado, ele era posto à fogueira, ele era preso, ele era retirado do convívio, uma série de coisas. Hoje existem ataques, existem algum tipo de cerceamento da liberdade dos seres de luz? Sim, mas muito pouco perto do que já foi, né? Muito pouco que eu Uhum. digo em termos de consequência. Claro que a consequência hoje é social, muito social, né? De convívio, né? Então, o ser de luz, normalmente, ele traça o seu próprio caminho, um caminho, muitas vezes, de solidão, de isolamento. Mas, Uhum. dentro de uma certeza de um trabalho que ele tem, né? E dentro dessa certeza, produzir, né, o resultado do que ele traz já como herança. Porque um ser de luz também não veio aqui eminentemente
né, não à toa, de uma hora para outra, se torna um ser de luz. A iluminação é a construção anímica, né, a construção de alma de muitas encarnações, né, muitas passagens por aqui, de muito trabalho. Então, nós temos o ser de luz por conta disso tudo, e temos os seres em iluminação, que é mais ou menos a comparação entre o ser desperto, que é o ser de luz de verdade, e o ser em despertar, que é o ser em iluminação, se iluminando nesse processo. E isso nós temos que ter humildade, cuidado, uma análise responsável, né, para não... Porque o que acontece? Quando o ser humano, não necessariamente o ser de luz, porque o ser de luz, se ele não tem a consciência plena disso, ele também não se importa muito em se preocupar se ele é de luz ou não, ele simplesmente atua e faz o trabalho dele. Mas algumas pessoas que se identificam com esse assunto, muitas vezes se autoproclamam seres de luz. E quando isso acontece fora do ambiente realmente de uma iluminação, começa a haver alguns desastres. Senão a própria vergonha alheia, a pessoa começa a se enganar. Porque talvez alguns queiram ser eminentemente seres de luz, mas o querer distancia muito do ser. O ser é exercer a atitude, e nós nos iluminamos pela atitude, não pela vontade. Eu quero ser um ser de luz, né? De repente eu tenho vontade de ser um ser de luz. A luz é consequência. A iluminação é igual à consciência. Então ela não acontece se não houver consciência. Não adianta a pessoa, né, queimar incenso em casa, ter as fontes, né, fazer rituais, né, participar em lugares místicos, fazer uma série de processos aí, se o campo consciencial dela ainda é muito limitado. Ela vai fazer apenas uma representação de tudo isso. É bom? Pode fazer? Claro, tudo que tenha intenção amorosa e sincera é bom. Mas o que eu quero trazer aqui, muito mais uma consciência de realmente se existe em cada um de nós, inclusive eu que falo aqui, uma verdadeira identidade como ser de luz. É essa reflexão que eu trago, né? Quem somos de verdade? Ontem mesmo eu participei de uma live que eu disse, né? Eu participei numa live com a Ana Maria Olis, e lá estava se falando um pouquinho de quem vai, quem fica, né? No processo de transição planetária. E eu deixei o recado, assim, né? Uma manifestação sincera da minha parte, que eu nem sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou ficar aqui, se eu faço parte da quinta dimensão. Eu trabalho para isso, mas eu também não sei se eu tenho a vibração suficiente para ser um ser de quinta dimensão. Tão quanto, né, poder me autoproclamar um ser de luz. Então, isso é só, né, uma movimentação aqui, né, de consciência, para o pessoal refletir, né, quem é quem de fato. E ficar menos preocupado se é de fato, e sim atuar e fazer o melhor de si, porque isso sim é a verdadeira iluminação. Verdade, Walter. Walter, o que ocorre com os seres de luz no ambiente social, como família, empregos, relacionamentos? Via de regra, eles têm problemas para se sentir confortáveis, né, de sentir um pertencimento a esses ambientes. Principalmente os ambientes sociais que convivem. Eu não tenho, eu sou um exemplo de pouco pertencimento aos ambientes que eu convivo. Né? Eu sou o esquisito, eu sou o bruxo, eu sou um monte de qualificações pela pessoa mediana, seja da minha família ou do círculo de amigos, em razão da forma que a gente pensa, da forma que a gente olha para o mundo, da forma que a gente se expressa, né, que conversa. É muito engraçado, porque eu já deixei esse recado no meu círculo social, assim, cuidado com o que você me pergunta, né? Se você quiser um papo mundano, falar coisas triviais, eu também sei falar sobre isso. Agora, cuidado com o que você pergunta. Se você destampar ou abrir a portinha, né, do campo da consciencial, você pode se assustar. Então, eu já vou avisando. Então, para não ficar esquisito, para mim também ter uma convivência um pouco mais pacífica, né, eu já deixo esse recado. E o ser de luz tem essa dificuldade, sim, porque a maior parte do tempo
o pensamento dele gira em torno, né, de um bem comum, do universo, das coisas que acontecem, das coisas que preocupam no sentido da verdade, né? Então, assim, um ser de luz, normalmente, ou um ser iluminado, ou em iluminação, ele não está afim muito de papo furado, né, de papos mundanos, tanto que ele não se imiscui em círculos onde, né, por ação externa, começa a cair o nível, né, do diálogo, Sim. da conversa. O que eu falo ação externa, né? Principalmente rodas onde as pessoas bebem, né? Quanto mais a pessoa ingere álcool, mais o nível da conversa se abaixa, mais há impedimento, né, de você ter um diálogo inteligente, um raciocínio inteligente. A coisa começa a ficar cada vez mais turva e enfim, às vezes até sai discussões, mas sai discussões por irracionalidade, nem por conta de uma opinião realmente de valor. E aí o ser de luz fica de fora mesmo, né? Muitas vezes a gente vai num encontro social de família, a gente faz a presença, faz, né, de acordo com a nossa educação, mas muitas vezes a gente sai mais cedo, porque o nosso lugar muitas vezes é na nossa casa, no nosso templo sagrado, e, enfim, em outros ambientes. Verdade. Ô, Walter, qual o tipo de vibração que atrai as pessoas como seres de luz? Normalmente ajuda as pessoas, como um terapeuta, um professor, um psicólogo, são geralmente curandeiros, guias, voluntários, né? Mesmo que a profissão dessa pessoa não seja exatamente ligada à filantropia ou ajudar pessoas, né? As intenções de contribuir com o mundo são sempre as de transformar, né? De criar um ambiente de progresso e de crescimento para a humanidade, né? Então, isso, eminentemente, né, a contribuição e a ajuda das pessoas é uma coisa que sempre coloca, né, o ser de luz em ação, ou em grupos e tudo mais. Muito parecido com o que a gente faz hoje, né, consegue fazer hoje, né, pela internet, que a gente fazia no Cron, né? O Cron, a Sim. gente reunia pessoas com o intuito né, de propiciar um ambiente de autoconhecimento, de transformação e tudo mais. Ainda que, se não somos exatamente seres de luz, estamos tentando em iluminação, né? Gradativamente, a gente pode fazer para contribuir com cada um aqui, né? Como a gente já fez e vai continuar fazendo. Verdade. Ô, Walter, qual a visão da vida de um ser de luz? Estou te pegando aí, hein? Olha só. Um enorme... Oi? Estou puxando o fio para você Oi? falar Não tudo. entendi. Eu estou puxando o fio para você É, falar mas, tudo sobre os seres de luz. mas você não perdoa, né? Você Não, vai lá perdão. no, né? No fundo, no cerne, né? Ou no cerne da Mas é muito questão. bom. A visão de um ser de luz da vida é um enorme senso espiritual e de profunda consciência. As coisas estão relacionadas umas com as outras. Seres de luz carregam memórias dentro de esferas de luz de um passado que eles viveram, seja aqui ou em outros planetas, em outras consciências. De tal sorte que um ser de luz, invariavelmente, não se sente desse planeta aqui. Tem uma sensação que ele não faz parte desse planeta. Por isso que eu digo a vocês, né, me colocando meio como laboratório, experiência empírica nesse questionamento, né, quem é um ser de luz de verdade, eu tenho lá meus questionamentos pessoais, porque eu me sinto totalmente pertinente à Terra. Não as coisas que acontecem aqui em relação à expressão humana, mas o planeta Terra eu me sinto muito, muito, muito pertinente a esse planeta. Então, eu acho que não sou extraterrestre, não vim de outras galáxias, não, mas muitos seres de luz, eles têm essas memórias, né? E aí, muitas vezes, isso vem numa recordação, umas saudades, né? Umas saudades de uma origem anterior, e às vezes até uma conexão. Existem seres que têm conexão, sim. Estão aqui na Terra, estão encarnados, estão vivendo a experimentação de ser humano encarnado aqui,
mas tem uma ligação enorme, gigantesca. Aliás, uma parte significativa, né, dos nossos colaboradores aqui nesse trabalho de consciência, né, tem justamente esses vínculos, recebe essas informações em razão dessa origem anterior. Uhum. Ô, Walter, como os seres de luz tratam a vida? A princípio, eles respeitam profundamente a vida, e isso geralmente é manifesto de uma forma interessante. Eles têm um carinho gigantesco pelos animais e têm uma consciência especial sobre a questão ambiental, mas uma consciência sincera, né? Porque a questão ambiental também ela é muito maltratada, né? Ela é tratada até de uma forma maliciosa, né? Por certas linhas aí que a gente vê no mundo. Mas o ser de luz não. O ser de luz, além de ele ter, né, uma relação muito próxima com os animais, de muito carinho, de muita compreensão, ele também tem uma preocupação enorme, né, com o meio ambiente. Então, quando existe assim a destruição do ecossistema, de matas, ou, enfim, o tratamento, né, em relação aos animais, né, o ser humano ainda uma boa parte se alimenta deles, né, então isso para um ser mais iluminado é algo, né, não aceitável, difícil para aceitar. Então a relação deles é uma relação bem mais humana, né, do que nós consideramos seres humanos muitas vezes praticamos, né? Verdade. E como eles lidam com as pessoas, Walter? Geralmente eles são gentis, empáticos, sensíveis. Eles podem sentir-se desconfortáveis quando encontram um comportamento agressivo. Eles podem ser distraídos e até ingênuos, né, no seu relacionamento. Mas eles têm uma sensibilidade enorme com os humores negativos e positivos. Uhum. Então, assim, o que acontece normalmente com o ser iluminado? Ele quase, claro que o tempo, a sua trajetória aqui no planeta, ele ensina, mas ele é quase que não consegue ver maldade nas pessoas. Significa o quê? Que ele inicia sempre uma relação com uma pessoa que a gente chama de peito aberto, de forma sincera. Na medida que vai se aprofundando a situação, ele pode perceber, sim, que essa pessoa está agindo de forma maliciosa ou que essa pessoa não é sincera como ele. Às vezes dá tempo de lidar com a situação e às vezes não dá. Mas ele tem, né, esse princípio de que, por ele agir de boa fé o tempo todo, ele muitas vezes, vamos dizer que esquece, né? Mas o hábito faz a pessoa. Quem não tem maldade, né, não desconfia com tanta facilidade. É verdade. É como eu disse, com o tempo a gente vai criando, né, precauções em relação a comportamentos. Mas, né, a essência é uma essência de pureza. Ô, Walter, os seres de luz são habitantes recém-chegados ao planeta Terra? Não que não possa existir. Não que não possa existir. O universo, se ele não é uma caixinha de surpresas, ele é a própria surpresa em si. Então, não que não possa existir seres recém-chegados no planeta que são seres de luz. Entretanto, aqueles que realmente habitam aqui num trabalho sem precedentes, já foram monges, já foram pessoas que foram religiosos, foram xamãs, foram curandeiros, foram pessoas que tiveram inúmeras encarnações, inúmeras trajetórias aqui no planeta. E não foram trajetórias de uma vida, muitas vezes, de riqueza, ou confortável, ou de luxo, ainda que se tenha também.
né? Ainda que se tenha também seres iluminadíssimos que passaram, né, diante de experimentações aqui na Terra também, né, no meio de riqueza, no meio de nobreza aí social, né, do passado e tudo mais. Mas, geralmente, o ser de luz, que se reconhece ou se percebe assim, né, ele teve inúmeras trajetórias e um passado voltado a um trabalho realmente de contribuição com a humanidade, desenvolvimento e por aí vai. Então, geralmente são seres bem antigos, né? Ainda que não seja impossível aí, nós temos também um pessoal mais que pode estar experimentando, né, uma experiência inédita. Mas esses que não são de uma ordem repetitiva de existência aqui no planeta, geralmente eles têm uma relação muito mais extraterrestre do que terrestre. E vieram aqui, como tantos de nós, para colaborar com a nossa ascensão, né, com a nossa transformação, né, e por aí vai. Até no ponto de a gente ter comunidades humanas no planeta encarnadas que são extraterrestres disfarçados de humanos. Entendi. Nós tivemos isso na Califórnia. Em 2018, destruíram um bairro inteiro da Califórnia que era povoado por esses seres. Os escuros fizeram isso. Um daqueles incêndios da Califórnia, que falaram que foram os ventos e tudo mais, não foi, não. Aquilo foi provocadíssimo. E alguns deles, a maior parte conseguiu sair de lá, mas a intenção era maligna ali, contra eles, porque eles estavam trabalhando por uma finalidade positiva para o planeta. Olha que coisa, hein? Ô, Walter, e nos dias atuais, esses seres de luz estão, de certa forma, sendo atacados ainda ou não? Ainda estão, mas pela graça de Deus, em uma intensidade muito menor, e nós estamos vendo que, né, o saneamento do planeta faz com que afaste cada vez mais aqueles que têm essa intenção retrógrada, né, de atacar aquilo que vem da luz, está com a luz ou está para a luz. Claro que entre as ordens de poder que comandavam isso, que estão totalmente enfraquecidas, totalmente demolidas, destruídas, nós temos a massa de crença, né? A massa manipulada, a massa que se identifica com o mal, que se identifica com o negativo. Essa é uma parcela que a gente vai ver sendo eminentemente separada. Agora, como a gente fala aqui toda sexta-feira de consciência, isso merece esse sopro do que se fala aqui, merece se transformar numa semente para que muitos pensem, né, aonde eles estão abraçando a sua causa existencial, porque, né, o tempo acabou, né, o tempo acabou. A iluminação está aí, os seres de luz estão dando o exemplo, a referência, mas a massa crente, né, na miséria humana de si, né, e de todo esse poder, porque esse poder que ensinou essa massa a ser rude, ser ruim, ou estar, né, no lado escuro, ela já se dissolveu. Então, a ruindade no planeta está sozinha, não tem mais força, mas ela existe ainda. Então, aquele que gosta do errado, que gosta de notícia ruim de televisão, que gosta, né, do negativo, que repete sempre a mesma bobagem, que o mundo é isso, o mundo é aquilo, o governo é isso, o governo é aquilo, né, ele está sozinho, ele está falando isso sozinho, motivado ainda, né, pelos últimos soldadinhos mancos da maldade, está sendo motivado por eles, está sendo, né, o capacho deles, né, e está nessa ordem, mas tem muito, né, tem muito ambiente
para se transformar, para sair dessa onda e vir realmente para a luz. E quem sabe se tornar também um trabalhador da luz, né? Se identificando com isso. Mas são escolhas e a gente sabe que alguns não se escolherão nisso. É verdade. Ô, Walter, o que os alienígenas têm a ver com os seres de luz ou eles não têm nada a ver? Essa pergunta é interessante responder, porque se eu responder que eles têm tudo a ver, tem a ver. Se eu responder que não tem nada a ver, também está valendo a mesma resposta. Sim e não. Sim, de certa forma, os alienígenas têm uma relação de aproximação vibracional com seres de luz em razão de um padrão de consciência e de participação ascensional. Uhum. Entretanto, eles não vieram aqui iluminar a cabeça de ninguém. Prova disso é o que a gente está vendo aí. Eles estão presentes, eles estão navegando nas nossas cabeças, eles estão participando de saneamento no planeta, e uma boa parte das pessoas não estão sequer aceitando isso. Né? Então, assim, eles participam sim. Agora, eles não vêm aqui acender a cabeça de ninguém. Eles vêm aqui se unir a um padrão vibracional compatível deles, que é um padrão de consciência, porque se os escuros foram embora, hoje existe aqueles que vêm em direção à iluminação. Só que, falando dos alienígenas e de nós, funciona bem como a gente sempre deu esse exemplo ao longo aí desses anos que a gente está gravando live, que é aquele curral. Se você chega num curral e conversa com uma vaca e ela entende o que você está falando, ela é uma vaca ascensionada, iluminada, então ela vai te acompanhar consciencialmente. Mas se você chega, né, no pasto ou no curral, conversa com as vacas e elas continuam mastigando o capim, olhando para você, é assim que os extraterrestres também fazem com a humanidade. Eles vão até onde a gente consegue entendê-los. Se não entender, né, e eles precisarem do planeta como já estão precisando, né, para uma habitação ascensionada de quinta dimensão, eles vão ter que recolher a manada, né, fazer que nem o cowboy lá, juntar toda a manada e empurrar em cima de uma nave, de um caminhão, sei lá o quê, e transportar para um lado aí, onde eles vão ficar mastigando o capim. E, infelizmente, funciona assim. O ser humano podia aprender com isso, falar, poxa, né, por que eu não entendo? Né, mas funciona quase que da mesma forma. Então, quem quer ficar mastigando capim, ele vai ser levado para o pasto que ele conseguir pastar. Agora, quem já parou de mastigar capim, já está um pouquinho mais, mais consciente, esse pode participar de alguma coisa maior, inclusive ajudar, em todo esse processo. Então, o ser de luz, ele se aproxima e o extraterrestre tem essa aproximação de acordo com o padrão vibracional de consciência de cada um. Não, você foi super didático, adorei essa parte. Achei que o senso comum vai entender perfeitamente o que você falou agora, porque você foi extremamente didático, foi muito legal o seu exemplo. Walter, os seres de luz serão habitantes da quinta dimensão aqui, no planeta Terra? Com uma certeza de quase 100%. Como toda certeza tem um índice de incerteza, né? Toda certeza ela pode se tornar prepotente, né? E até se enganar depois. Mas aqui é o ambiente de quinta dimensão para os seres iluminados, né? Essa iluminação, o que é? Iluminação, entenda, consciência, né? Quando dizemos e dizem que a luz venceu, a consciência venceu. Ou seja, o saber, a sabedoria, o contato com a verdade. Né? Por que a ciência deixou de ser a manda-chuva de tudo agora? A ciência procura nos desmerecer, porque a sistematização dela, na sistematização e na metodologia científica, realmente, se nós não somos especialistas
especialistas, nós perdemos. Eu não posso discutir física, química, matemática, medicina com especialistas nos assuntos, porque eu não sou formado em nada disso. Agora, onde que a ciência não pode nos derrubar? É na consciência. Na minha consciência, nenhum cientista vem discutir comigo. Eu não preciso da metodologia científica ou da arrogância intelectual para obter consciência. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Isso não significa que as grandes escolas humanas que criam intelecto não sejam importantes. São, sim. Agora, né, o cientista vir, e via de regra, o que eles fazem é desmerecer os seres de luz, né? Colocar aquilo que não é empírico e provado, né, como fenômeno, como algo de devaneio ou loucura. Né? Só que o que acontece? Hoje, ou esses dias, eu descobri porque eu gosto tanto de matemática e sou tão ruim para entender matemática. Né? Principalmente a matemática avançada, que foi o que eu mais estudei. Eu sei por que eu não consigo entender matemática, porque ela tem uma resposta só. E eu consigo entender as coisas que têm milhões de respostas, mas o que tem uma resposta só, eu não entendo. Eu não consigo entender. Isso estou falando do Walter. Mas isso é um exemplo, né, do que significa, né, a formação do ser humano enquanto matéria e a sua formação enquanto consciência. Né? Então, os habitantes que vão ficar nesse planeta vão ter que ter consciência bem clara de tudo isso. Porque a ciência, para ser uma ciência de verdade, a ciência de quinta dimensão, ela tem que sair do campo de uma resposta só. É verdade. E que legal, né, que você chega nesse contexto, porque você tem múltiplas possibilidades sempre, como alma universal, né? Isso é fantástico, né? E o que dá uma resposta só não preenche a nossa alma, né? Justamente pela nossa da nossa pluriexistência em multiversos, inclusive, né? Fantástico. Walter, é sempre uma delícia falar com você. Eu espero você aqui sexta-feira que vem novamente, trazendo todo esse conhecimento, compartilhando todo esse afeto com a gente, porque, gente, compartilhar afeto não é para qualquer um, sabe por quê? Porque é uma coisa que você leva para a eternidade. Aprendizado, o alimento que você come hoje, você excreta amanhã, mas aprendizado não. É ad eterno, entendeu? E é isso que o Walter faz com a gente. Ele compartilha afeto e a gente leva para a eternidade. Gratidão, viu, Walter? Um grande abraço. Deixa as palavras finais para você aí. Gratidão a você que dá essa oportunidade para a gente trocar aqui um pouco dessa rica experiência, né, que pertence a todos nós. Gratidão à equipe da TV Galáctica, sempre, né, nos dá apoio aqui para fazer essa gravação. Gratidão a quem esteve aqui ao vivo e quem ainda vai nos assistir, né, e estaremos aqui na próxima sexta com mais um tema para falar com vocês e criar esse campo aí maravilhoso de reflexão para que a gente tenha uma transformação de verdade. Gratidão e até lá. Gratidão, pessoal. Até o próximo Ponto Zero, programa do Dr. Walter Treves. Vem com a gente nessa jornada. Até mais, Walter. Um grande abraço aí, ó. Um beijo para vocês. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais.